Observamos pela palavra de Deus e constatamos isso também na prática e na experiência, que pessoas que muitas vezes enfrentam as mesmas dificuldades, reagem de forma diferente, acabam estabelecendo destinos e resultados diferentes. A pergunta que conduz a nossa meditação de hoje é: depende de quem? Das circunstâncias, de Deus ou de nós, os resultados que viveremos? Esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo. Nos próximos minutos, vamos entender um pouco melhor essas verdades. Estou hoje no Farol da Barra, em Salvador, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A Bíblia nos relata no livro de Jó, capítulo 2, eu vou ler do versículo 8 até o 10. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Bom, eu quero destacar que essa família passou por um momento de muita dificuldade. Capítulo 1 começa descrevendo perdas que não se limitam a perdas materiais e financeiras, mas também a morte dos filhos. Na verdade, tanto Jó como a sua esposa enfrentaram as mesmas adversidades. Talvez a única diferença a ser mencionada é que Jó estava enfermo e a sua mulher não. A Bíblia diz que ele chega a um estado deplorável, sentado em cinza, raspando suas feridas com um pedaço de caco. É nesse cenário que a mulher de Jó olha para o seu esposo, o homem com quem ela convivia e amava naquele estado, e ela reage dizendo: por que você não amaldiçoou a Deus? Então nós temos Jó repreendendo ela, dizendo: você fala como uma doida. Um casal que passou por todas as mesmas coisas, a diferença é que Jó estava enfermo, e ela não. E de repente cada um age de uma forma diferente. Isso me leva a pensar e a refletir a respeito dessas verdades. Eu quero trazer aqui um exemplo. Nas leis, o que podemos chamar das leis da aerodinâmica, há uma diferença enorme entre a asa de um avião e o aerofólio de um carro de corrida. Tanto um como o outro, na verdade, se beneficiam da resistência do ar, quando estão em movimento. A diferença é que o aerofólio usa a resistência do ar para manter o carro colado no chão. Muitas vezes, em algumas corridas dessas, onde os automóveis estão em alta velocidade, existe algum problema no aerofólio, acontece deles descolarem do chão. Eles precisam da resistência do vento para se manter colados no chão. Já o avião usa a mesma lei, mas a asa trabalha com o princípio inverso. Ela usa a resistência do ar para que o avião se eleve, saia do chão. Isso significa o quê? Que a resistência do vento ela vai produzir resultados diferentes de acordo com a maneira como nós lidamos com ele. Aerofólio nos mantém colados, asa faz com que a gente descole do chão. E aqui eu quero justamente usar esse exemplo, que o que nós vemos, a diferença entre Jó e a sua esposa, é que uma está usando o aerofólio e o outro está usando a asa. Um permitiu que as circunstâncias o oprimisse e o mantivesse no chão. O outro se permitiu, mesmo diante das circunstâncias, se levantar espiritualmente falando. E aqui vem a pergunta: depende de quem? Ao que eu e você precisamos entender é que nossas atitudes determinam o nosso destino. E eu quero falar a respeito disso em 3 aspectos distintos. Em primeiro lugar, os nossos sentimentos. Em segundo lugar, os nossos resultados. Em terceiro lugar, a revelação de Deus que vamos experimentar no meio do processo. Então, falando dos sentimentos, quando pegamos o exemplo da nação de Israel que sai do Egito rumo a Canaã, a terra prometida, nós temos um desânimo experimentado pelos israelitas quando tomam conhecimento dos gigantes, do povo que habitava aquela terra. Mas, por exemplo, Josué e Caleb reagem com ânimo. Eles estão diante do mesmo problema. Todos eles têm o mesmo Deus, todos eles têm a mesma promessa, todos eles têm a mesma adversidade, mas enquanto 10 dos 12 espias se abateram, os outros 2, Josué e Caleb, dos 12 espias, estão tentando animar o povo. Enquanto o relatório de desânimo dos 10 espias contagiou todo mundo, Josué e Caleb estão lutando para levantar as pessoas. Por que uma reação diferente? Não é Deus que está determinando a reação diferente.
não podemos dizer que sejam só as circunstâncias, porque, de novo, a exemplo de Jó e sua esposa, temos pessoas que estão diante das mesmas circunstâncias, mas é o posicionamento de cada um que faz a diferença. Então, nós precisamos decidir os sentimentos. Enquanto os israelitas escolheram se abater acreditando nas circunstâncias, Josué e Caleb decidiram se animar acreditando no que Deus falou. Eles colocaram a palavra de Deus como uma realidade maior e absoluta. Eles entenderam que as circunstâncias podem mudar e a palavra de Deus não muda. Eles decidiram acreditar e permitiram que por meio da fé o coração se enchesse de ânimo. Então nós percebemos tanto a questão do efeito, desânimo ou ânimo, ligados na reação com Deus. Quando olhamos os israelitas, obviamente, a maneira como Deus os trata a partir do momento que rejeitam a sua promessa, que não dão crédito à sua palavra, é de juízo. Já por outro lado, Josué e Caleb estão debaixo de uma palavra de Deus, que eles seriam os únicos de uma geração inteira a entrar na terra prometida. Uma vez que Hebreus 3,19 diz que o resto daquela geração, tirando Josué e Caleb, o restante deles, não puderam entrar pela incredulidade, podemos então deduzir que Josué e Caleb entraram pela sua própria fé. Se Deus é que decidisse os resultados que nós experimentamos, a pergunta é, por que ele teria julgado os israelitas por terem agido da forma como agiu e recompensado a Josué e Caleb? A partir do momento que Deus está recompensando a cada um com o bem ou o mal, ele mostra que cada um agiu de acordo com o entendimento correto ou errado, mas que era responsável pela sua decisão. Em segundo lugar, depois de decidir os sentimentos, ânimo ou desânimo diante da adversidade, eu e você precisamos decidir os resultados. Qual é o impacto que a tribulação produz na vida de alguém? Jesus diz em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, de alguns que recebem a palavra com alegria, mas depois, quando vem a provação, a perseguição por causa da palavra, eles logo desanimam. Tem uma euforia inicial, mas não tem continuidade, não tem perseverança. Muitas pessoas desanimam quando os problemas e as adversidades chegam. Por outro lado, nós temos gente que age de forma diferente, aconselhado pela própria palavra de Deus. Tiago, por exemplo, capítulo 1, nos diz nos versículos 2 a 4, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Outra versão diz, não faltando em coisa alguma. O que nós aprendemos? Que alguns, diante da adversidade, crescem em perseverança, são acrescentados, caminham em direção à maturidade. Então, o resultado que eu e você teremos, não só o sentimento de ânimo ou desânimo, mas o resultado, fracasso ou sucesso, somado ao crescimento, isso depende da decisão e da postura que nós temos diante das circunstâncias. Assim como falamos antes, se Deus decidisse a reação de cada um, não iria julgá-los de forma diferente. Agora, o que podemos acrescentar é que se Deus decidisse os resultados, então Ele estaria fazendo acepção de pessoas. Na verdade, compreendemos, por meio da palavra de Deus, que nós escolhemos o nosso próprio caminho quando tomamos a decisão de qual será a nossa atitude, a nossa reação ou mesmo os sentimentos ao longo da caminhada. Em terceiro e último lugar, vale aqui destacar que eu e você decidimos qual é a revelação de Deus que nós teremos no meio desse processo. No Salmo 18, nos versículos 25 e 26, nós entendemos que a revelação de Deus ela está condicionada à nossa atitude. Por exemplo, a palavra de Deus declara o seguinte, para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, e com o perverso, inflexível. Quando alguém tem uma atitude de fidelidade, terá uma revelação da fidelidade de Deus. Quando alguém tem uma atitude de integridade, terá uma revelação da integridade de Deus. Quando alguém tem uma atitude de pureza, terá uma revelação da pureza de Deus. Mas, com o perverso, Deus não se revela perverso, porque não há perversidade em Deus. Então, para com o perverso, Deus diz, sua atitude não atrai nenhuma revelação, eu apenas me mostro inflexível, não me revelo a você. O que essa verdade me ensina? Que eu e você precisamos de fato compreender que a nossa atitude de vencer ou não vencer, de nos dobrar ou não nos dobrarmos diante das circunstâncias, determina a revelação de Deus que nós teremos no meio do processo. Outro dia vi uma discussão entre duas pessoas, um advogava a bondade de Deus, o outro a severidade de Deus.
E quando passei, prestei um pouco atenção na conversa e me viram reparando, um deles pergunta, pastor, o senhor pode nos ajudar? E aí, Deus é bom ou é severo? E eu lembro que baseado em Romanos 11:22, eu respondi, os dois, não é um ou outro. Né? A Bíblia fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Então ele tanto é um, como também é outro. Mas eu também respondi para eles, depende. E quando falei depende, é que a nossa atitude determina qual desses aspectos nós vamos descobrir. A Bíblia diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Mas para com os que caíram, ele manifestou severidade. Então daquilo que ele é, o que nós descobriremos tem muito a ver com a nossa atitude. Qual das características Deus vai revelar? Não depende apenas do desejo dele, né, de que nós o conheçamos, mas da maneira como nós nos posicionamos. Então, eu apelo ao seu coração. Todos nós enfrentaremos circunstâncias adversas. Todos nós experimentaremos dificuldades, mas nós devemos nos preparar. Jesus disse que quem vai construir uma torre tem que sentar e calcular primeiro quanto custa. E ele mostra que haveria perseguições, ele fala a respeito de adversidades que enfrentaríamos, tudo isso com uma clara intenção de nos preparar, para que quando esses momentos chegassem, nós não nos dobrássemos em desânimo, mas nós permanecêssemos firmes em ânimo. Aliás, essa é uma mensagem recorrente nas Escrituras. E eu quero apelar ao seu coração. Não se dobre diante das adversidades. Em vez de usar a resistência, né, contrária do vento, como o aerofólio para te manter colado no chão, use como asa. Decida crescer, usando a mesma resistência que mantém alguns colados no chão. Decida que você vai voar alto, que você vai experimentar mais da parte de Deus. Porque não depende de Deus, nem das circunstâncias. Depende de você e da sua reação.